Bom dia, gente. Bom dia, estamos começando oficialmente a gravação aqui da nossa aula. Nós temos hoje a 13ª semana, né, que é a aula 12, a gente conta assim como 12, porque teve a semana de provas. Então, vai aparecer aí na plataforma para vocês como a aula 12, mas a gente sabendo que é a semana 13. E hoje nós vamos ver um assunto muito interessante. Vocês vão ver que lá na plataforma Moodle, eu sempre coloco com antecedência o conteúdo da aula. E esse conteúdo que a gente vai ver hoje está relacionado com a regência verbal, regência nominal, para poder a gente fazer o uso da crase. A gente saber como é que usa a crase. Então, só relembrando, o que é a regência? Regência vem de reger, mandar, comandar. Então, a regência nominal, no português, é aquela parte do português que diz se o nome rege, reger significa mandar, né? Se ele manda, se ele pede ou não um complemento. Quando esse nome pede um complemento, a gente vai ter um complemento nominal. E, às vezes, quem pede esse complemento é o verbo. Quando o verbo pede o complemento, aí isso vai ser objeto de estudo da regência verbal. O professor deu um exemplo. Se eu dissesse assim para vocês, como eu disse na aula passada, pessoal, eu comprei. Comprou, professor? Comprei. Então tá, vou comprar também. Eu digo, compre. Parece conversa de bêbado, né? Porque quem compra, compra alguma coisa. Então, o verbo comprar pede um complemento. Como eu estou falando do verbo comprar, né? Então, isso aí ele vai pedir um complemento verbal. Mas se no lugar do verbo comprar eu usasse o substantivo compra, pessoal, eu fiz a compra. Oi, professor, a compra. Foi, a compra. Tá bom, a compra. Essa pessoa está ficando doida, né? É a velhice, são os cabelos brancos. Então, vejam que aí, no caso, quando eu uso a compra, essa palavra compra vai pedir um complemento. Como compra é um substantivo, é um nome, aí nós temos um complemento nominal. Se eu usar o verbo comprar, vai ser o complemento verbal. Aí o que acontece? Acontece que, às vezes, os nomes e as palavras, eles pedem a preposição a. E o termo que complementa vem com o artigo a. Então, quando eu junto a preposição a com o artigo a, eu vou ter o fenômeno da crase. Então, a nossa app de hoje, que é a app 2, tem aí escrito tudo direitinho lá no site, atividade para o dia 20/10. Vocês vão ver que aí na plataforma Moodle também tem uma atividade para o dia 27, que é na próxima semana. Então, essa atividade para o dia 27 é uma RDL, só faz quem quer, é uma bonificação, tá certo? Agora, é lógico que quem faz vai ter a bonificação lá na prova. Mas a RDL é revisão de literatura. É uma atividade que vocês fazem sozinhos, vocês fazem sem o professor. Você, quando começar a aula do dia 27, na próxima semana, essa atividade já é para ter sido postada e enviada para mim. Você faz antes da aula, mas é facultativo, como eu disse, faz quem quer. Então, vamos apresentar aqui a aula de hoje, a app 2, ela já está na plataforma. É importante que vocês peguem aí papel e caneta para poder fazerem a nossa atividade de hoje, que eu estou compartilhando aí com vocês. Gisele Rodrigues, deixa eu só aceitar aqui a Gisele. Gisele Rodrigues. Eu fico muito feliz com a frequência de vocês. Quase todo mundo aqui participando da aula, que coisa boa. Gente, está aparecendo direitinho para vocês, tá? A imagem está legal? Sim. Tá sim, professor. Pronto, então vamos começar a responder. Vejam aí. app 2 para compor a média de AV2. Pessoal que é novato, que se matriculou por último nessa etapa, quem perdeu a nossa aula anterior, a primeira aula da segunda etapa, eu disse o seguinte: nessa etapa nós só temos 4 apps.
cada uma valendo 2,5 pontos, né? Quer dizer, quem fez a APP do dia 6 já tem 2,5 pontos. Vai fazer a APP de hoje, já tem 5. Aí, com as próximas duas, dá uma nota 10 para somar com a nota da prova. Por isso que é importante vocês não perderem essas atividades. A nossa prova de AV2, ela vai ser online, vai ser uma prova com isso, esse conteúdo que a gente está vendo. Eu vou colocar as frases, vou colocar cada questão em 4 frases para vocês marcarem a frase correta em relação à crase, à acentuação, à pontuação, a todos os conteúdos que nós vimos de gramática até hoje. Por isso que nós estamos fazendo essa revisão. As frases vão ser iguais às frases desse exercício. Então, quem quiser tirar 10 na prova de AV2, vai fazer o quê? Vai pegar esse exercício que a gente fez na PP1, está fazendo aqui na PP2, a PP3 e a PP4, e vai estudar para a prova, tá certo? Essas frases são as que vão cair de gramática. Agora, óbvio que vai cair também uma questãozinha sobre funções da linguagem, que a gente viu na nota de aula 1. Quer dizer, todo o conteúdo que nós vimos e que a gente está fazendo aqui uma revisãozinha. O pessoal que entrou depois assistiu aula 2, aula 3, aula 4, que tem esses conteúdos, que são os elementos da comunicação, as funções da linguagem. Mas não se incomodem que quando estiver mais perto da prova, eu vou estudar o roteiro com vocês e vou fazer uma revisão. Vou dizer, ó, gente, a primeira questão é sobre isso, a segunda questão é sobre isso, para vocês saberem o que é que vocês vão estudar. A gente vai fazer um roteiro bem organizadozinho. Não se preocupem, tá bom? Aqui a frequência do Jairo, que está entrando agora. E eu fico tão feliz de ver assim a frequência de vocês, a nossa sala quase lotada, né, para a quantidade de alunos que nós temos oficialmente, que é uma turma pequena, e está todo mundo aqui. Bom, então vamos lá. Lembrando que essas respostas vocês vão fazer no caderno. Pessoal que entrou agora, bom dia. Peguem a folha de papel, coloquem o nome de vocês, coloquem a data, assinem, tá certo? Todas essas folhas devem ser datadas e assinadas para vocês mandarem para mim. Então, vamos lá. Aí a orientação, a resposta manuscrita, data, assinatura do aluno, o arquivo com a resposta deve ser postado na plataforma Moodle no prazo estabelecido. Lembrando que quem posta no período de 24 horas tem a nota total. Quem perdeu essa aula ou quem postar depois, vai postar com atraso, já perde alguma coisa da bonificação. A vantagem de vocês assistirem a aula comigo é que quando terminar essa aula, vocês já estão com a atividade pronta. Vocês já saem daqui com tudo feito, né? Não tem trabalho nenhum. Eu dou um tempinho, a gente resolve esse exercício, é rapidinho. E quando a gente termina de resolver o exercício, eu dou mais um tempo para vocês postarem a atividade e eu ficar aqui online para tirar qualquer dúvida de vocês. Então, vamos à primeira pergunta de hoje, a parte 1. Existe diferença quanto ao emprego do acento grave na frase a seguir? Justifique sua resposta. Então, a frase que nós temos aí é: a adolescente passou a noite na casa do namorado. Se a gente colocar um acento grave nessa frase, fazer aqui para a gente ver como é que fica. Aqui um copiar e colar, copiar, e agora eu vou colar. Adolescente passou a noite, essa daqui a gente vai colocar com acento grave. Passou a noite na casa do namorado. Eu vou destacar aqui para vocês perceberem as duas. Ó. Que o à noite sem acento grave e o à noite com acento grave. Pensem aí um pouquinho para ver se vocês conseguem perceber a diferença entre as duas. Se a apresentação não está aparecendo para a Isadora. Alguém ativa o áudio, por favor, e me diz se está aparecendo para vocês ou se é só para ela que não está aparecendo. Para mim está aparecendo. Está aparecendo. Isadora, quando você for lá em cima, tem um botãozinho para você apertar, tipo a cabecinha de um percevejo, na sua imagem, aí aparece só você. E vai ter um que vai aparecer a apresentação, um quadradinho pequenininho. Clique em cima dele que a apresentação aparece para você.
Pronto. Deu certo? Deu. Pronto. Está todo mundo com a apresentação aí, né? Então, vejam. A parte 1, nós temos duas frases. A adolescente passou a noite na casa do namorado, sem acento grave, e a adolescente passou a noite na casa do namorado. Vamos ver se vocês conseguem perceber a diferença. Vocês vão ver que o acento grave, a crase, ele pode trazer um problema sério para a pessoa, porque você pode pensar uma coisa e ser outra. Você vai ver que nesse caso de cima, que a adolescente passou a noite na casa do namorado, a adolescente, ó, já estou respondendo aqui para vocês. Dormiu, ou não, né? Pode ter passado a noite acordada, mas ficou a noite toda. Dormiu na casa do namorado. A frase sem um acento grave, que ela passou a noite, quer dizer, ela ficou a noite toda na casa do namorado. Adolescente dormiu, está aqui entre parênteses. Ficou a noite inteira na casa do namorado. No segundo caso, com acento grave, a adolescente passou a noite na casa do namorado, ela passou durante o período da noite, né? Então, a adolescente, ela visitou, tá aqui, a adolescente, aceitar aqui a Tati Cavalcante. Pessoal que entrou depois, por favor, coloque o nome aí para a frequência. Até porque o nome, como vocês entram aqui, nem sempre tem o primeiro nome de vocês, né? Aí, às vezes, tem um apelido. Um dia tinha um menino levando falta, o nome dele era Eduardo, ele entrava aqui como Dedé Sucesso, do Dedé Sucesso. Ela sabia que era o Dedé Sucesso, tá bom? Vamos lá. Então, ó, quando eu digo a adolescente passou... Jean-Pierre, vamos permitir aqui o Jean também, está entrando agora, Jean-Pierre. Pessoal que chegou agora, nós estamos começando a resolver a APP parte 1, tá certo? Depois vocês podem pegar o comecinho da aula na gravação. Bom, a adolescente passou a noite na casa do namorado com acento grave, né? O que ele está dizendo aí? Que a adolescente visitou, não necessariamente ela passou a noite toda, a casa do namorado no período da noite. Percebe a diferença? Veja a importância de você colocar ou não o acento grave. E veja que são feitas duas perguntas. A primeira pergunta é se existe diferença. Aí o aluno, como vocês estão copiando só a resposta, vocês não vão colocar sim, sim o quê? Aprendam isso para todas as provas de vocês da faculdade. As perguntas, elas precisam ter sujeito e predicado. Existe diferença quanto ao emprego do acento grave na frase a seguir? Resposta correta. As frases a seguir apresentam diferença quanto ao emprego do acento grave. Ou então, o sentido das frases a seguir ficam alterados conforme o emprego do acento grave. São respostas completas. Aí ele pede para você justificar a sua resposta. O que vocês estão vendo aí? Que sem o acento grave significa que a namorada passou a noite inteira na casa do namorado. A adolescente dormiu, pernoitou na casa do namorado. E com o acento grave, significa que a adolescente apenas fez uma visita no período da noite à casa do namorado, tá certo? Eu estou deixando aqui anotadinho, quem quiser tirar uma foto, faz um print de tela, porque depois vocês vão organizar isso no caderno direitinho, tá? Vocês vão transformar isso em resposta. Vocês vão ter que responder. Aqui eu estou colocando a explicação, o motivo da resposta para facilitar a vida de vocês. Alguma dúvida na primeira? Podemos passar para a parte 2. Nas aulas anteriores, a gente ficou muito tempo, as aulas foram longas, mas vocês vão ver que essa de acento grave aqui, ela é bem rapidinha. Já eu dou um tempinho para vocês organizarem e postarem lá na plataforma, tá? Vamos para a parte 2.
Coloque, tá aqui, pode ser que alguém esteja fazendo. Parte 2. Coloque o acento grave nas frases a seguir, inclusive nos casos facultativos, tá bom? Bom, então a gente vai colocar aqui o acento grave, mas é importante que você aí no seu caderno entenda o motivo, o porquê, para poder já ficar estudando para a prova, tá bom? Vamos fazer de um por um. Número 1, nós temos aí o verbo assistir. Vocês sabem que assistir no sentido de ver pede a preposição a. O certo é assistir ao filme. Eu vou colocar isso aqui para ficar mais fácil para vocês, ó. Vamos aprender aqui. Eu devo dizer, falar certo é assistir ao filme. Professor, você ouviu o jogo? Eu vi o jogo, mas eu assisti ao jogo. Então, certo é assistir ao jogo. Vejam que o verbo assistir, no sentido de ver, ele pede a preposição a. Quem assiste, assiste ao filme. Quem assiste, assiste ao jogo. Vejam que nesse ao aí, eu tenho a preposição a e o artigo o. Preposição e artigo. Eu noto que tem um artigo porque filme é masculino, jogo é masculino, mas se eu colocasse uma palavra feminina, se eu colocasse aí novela, aí eu ia ter dois As. Quem assiste, assiste a, e o A de a novela, porque a novela é feminina. Então, toda vida que eu puder trocar por o masculino e aparecer esse ao, então, no feminino, aí que aqui tem uma vírgula. No feminino, eu vou colocar aqui, eu assisti a novela com acento grave, tá certo? Então, o verbo assistir pede a preposição a. E nessa frase 1, nós temos um caso especial, que é o pronome aquele, que começa com a. Então, eu vou dizer como, professor? Assisti aquele incidente, tá certo? Cuidado com aquele, aquela, aquilo. Toda vida que o aquele, aquele e aquilo vierem depois de um verbo que pede a preposição a, ou de uma palavra que peça a preposição a, aí nós vamos ter um acento indicativo de crase. Então, aí no item 1 é para colocar o acento grave. Assistiu aquele incidente sem se mover. É o verbo assistir no sentido de ver. Pessoal que entrou depois, eu pedi que colocasse o nome aí no chat, na relação para a frequência, e eu disse no começo da aula que todas essas explicações de regência verbal e regência nominal estão na plataforma desde o começo da etapa, tá certo? Geralmente essa aula, essa live, é para a gente esclarecer, tirar dúvida, fazer exercício. Tudo bem que eu estou explicando aqui tudo de novo, mas quem quiser organizar esse conhecimento, dá uma olhadinha nos vídeos que estão lá na plataforma para você aprender mais, para ficar com a média melhor. Número 2. As mulheres às quais me refiro viajaram. Vejam, aí nós temos as mulheres às quais me refiro. Qual é o verbo que nós vamos destacar aí? Ó? Na primeira frase, nós temos o verbo assistir. Vou sublinhar aqui. E nós vemos que o verbo assistir pedia a preposição a, no sentido de ver. Quem assiste, assiste a. Aqui nós temos referir-se, ó, me refiro. É o verbo referir-se. Gente, quem se refere? Se refere a alguém, ou quem se refere a alguém? Se refere a alguém. Então, referir-se pede a preposição a. E as quais aqui tem o artigo a, ó, as quais. Então, o que vai acontecer aqui com esse as? Ele vai receber acento indicativo de crase. As mulheres às quais me refiro viajaram, né? Professor, vamos fazer aquela relação que o senhor fez antes, colocando a palavra masculina e a palavra feminina, porque a gente quer sair daqui dando aula de crase. Nunca mais a gente vai errar crase no texto acadêmico.
Ótimo. É assim que eu gosto, tranquilo. Então, vamos lá. Eu diria assim, ó. Referi-me ao garoto. Referi-me ao garoto, porque garoto é masculino. E quem se refere a. Então, como eu me referi ao garoto, se eu trocar garoto por garota, vai ficar como? Referi-me à garota com acento grave. É o que eu estou dizendo para vocês. Quando eu tiver dúvida se a garota tem ou não acento grave, eu troco por uma palavra masculina, tá certo? Aí, se aparecer o ao no masculino, assisti ao filme, então assisti a novela com acento grave. Referi-me ao garoto, então referi-me à garota com acento grave. Professor, e se fosse no plural? A mesma coisa. Ó, vamos pegar aqui essas duas frases e vamos colocar no plural, porque eu quero que vocês aprendam tudo. No plural ficaria como? Vou falar aqui. Referi-me aos garotos. Então, quando der aos no masculino, o as do feminino também vai ter acento grave pelo mesmo tipo. Ó. Se deu ao no masculino, ao garoto, então a garota com acento grave. Se deu aos no masculino, aos garotos, então as garotas com acento grave. Povo querido, qualquer pergunta, qualquer dúvida, acione o microfone, pergunte, ou quem está sem microfone, coloca aqui no chat, que a gente explica do mesmo jeito e a gente faz do mesmo jeito, tá bom? Sem nenhum problema. Vamos ver se vocês conseguem fazer aí a terceira. Enquanto vocês tentam fazer a terceira, eu vou fazer aqui outra lista de chamada, tá? Engraçado é que ela só apresenta para mim aqui 5 participantes. Deixa eu clicar aqui em outro lugar para ver se ele mostra todo mundo. Isso que é bom colocar o nome no chat, né? Porque às vezes ele nem apresenta. Vamos ver aqui. Bom, vamos para de número 3. Professor, Estava dele. Oi. desculpa, eu não interrompi antes, porque eu pensei que as dúvidas eram só o final. Eu Pode fiquei com ser dúvida também. justamente nessa, nessa primeira da parte 2. Eu achei esquisita a parte do aquele, o ato e o Ah, acento. Eu não é, sei, é não um soou caso mais bonito. raro, viu, Jean? Toda vida que você tiver, isso não acontece só com aquele, não. Acontece com aquele, aquela, aquilo. Porque vai acontecer o seguinte, vou aproveitar e vou dar um exemplo aqui com referir, ó. Se eu dissesse assim para você, referi-me àquele assunto. Vamos pensar junto, Jean. Quem se refere a algo ou se refere a algo? Se refere a algo. Então, esse referir-se pede a preposição a. Então, eu deveria dizer que eu referi-me a você, referi-me a tudo, referi-me ao jogo. Então, quem se refere a. E a palavra aquele começa com a. O que nós vamos fazer aí? Nós vamos juntar esses dois as. Isso é o fenômeno da crase. É a junção desses dois as. Então, ia ficar muito feio se eu escrevesse referir-me a aquele assunto. Aí, o que é que vai acontecer aí? Como é que vai ficar? Vai ficar referir-me. Aí, eu vou usar o acento grave. Aquele. Referir-me. Aquele
assunto. O problema é que o pessoal estuda crase, Jean, mas os professores não explicam a palavra aquele, que é uma palavra diferenciada, né? Aí muita gente fica sem saber, porque é um caso especial. Então, referi-me àquele assunto com acento grave. Professor, dei mais exemplo, ó. Referi-me àquela conversa. Porque quem se refere a. Referi-me àquilo que conversamos. Vimos, para ficar mais fácil. Referi-me àquilo que vimos. Faltou aqui. Aquilo com acento grave. Professor, bote outro verbo, sem ser esse verbo referir. Vamos botar obedecer. Porque quem obedece, obedece a, né? Obedeci aquelas ordens. Com toda a vida que antes de aquele, aquela, aquilo, aparecer um verbo que peça a preposição a, você vai usar o acento grave. Tá certo? Certo. Obrigado, professor. Todo mundo entendeu? Se tiverem qualquer pergunta, pergunte. Eu digo sempre que eu respondo as dúvidas no final da aula, é porque às vezes o aluno não quer que a voz dele ou a pergunta dele fique gravada na aula. Mas quem não tiver esse problema, pode perguntar na hora, que é até melhor, e a gente explica logo, viu? Não tem problema não. Vamos para a terceira. E é bom que vocês façam um print dessa tela, porque está tudo bem explicadinho, tudo anotado, para quando vocês forem estudar para a prova. Estava delicioso o bife à parmegiana. Né? Vejam, um dos casos em que a gente usa o acento grave é quando existe uma locução adverbial. E aí, quando eu falo em bife à parmegiana, é o modo como o bife foi feito. Então, estava delicioso o bife à moda parmegiana. Professor, então aí está subentendida a palavra moda? Vamos fazer de conta que tem a palavra moda subentendida. Professor, mas me diga aí uma maneira de eu saber que tem acento grave, de eu não ficar em dúvida. Pronto, coloquem estilo no lugar de moda. Estava delicioso o bife ao estilo, ou ao modelo. E o que foi que eu acabei de ensinar para vocês? Que quando dá ao no masculino, o A do feminino recebe acento grave, né? Então, esse aí vai receber acento grave. Nós vamos ter a moda, bife, a moda parmegiana. Vejam que é a mesma coisa com o que acontece aí na questão 4. Cortou os cabelos a Neymar. O que a gente aprende? Que não se usa acento grave antes de substantivo masculino. E Neymar é um substantivo masculino. Acontece que, neste caso, é salto a Luiz XV, cabelos a Neymar. Né? O que acontece aí? Está subentendida a palavra moda. É como se eu estivesse falando aí de um corte de cabelo, a moda Neymar, a moda Ronaldinho, a modelo, né? Então, aí, no caso, nós também vamos usar o acento indicativo da crase. Por quê, professor Valmir? Porque está subentendida a palavra moda. Professor, o senhor vai colocar isso na prova da gente? Vou. Eu já sei até como foi que eu coloquei na prova de vocês. Eu coloquei algumas frases em que não deve ser usado acento grave. É assunto da nossa próxima aula. É os casos em que não se usa crase. Mas, gente, eu não vou pedir para vocês decorarem regra. Eu já vou colocar a frase com acento ou sem acento. Aí, ao lado, eu vou dizer o motivo, para vocês verem qual é o motivo que justifica. Por exemplo, se fosse uma questão dessa, cortou os cabelos a Neymar, e eu colocasse as opções, para você marcar a opção que diz por que tem acento grave, porque está subentendida a palavra moda.
No caso de as mulheres às quais me refiro, por que tem acento grave? Porque quem se refere a alguém, e o as quais começa com A, vai juntar os dois As. Ou seja, eu não quero que vocês decorem o motivo. Eu vou dizer qual é o motivo para vocês marcarem, qual é o motivo certo. Tá bom? Vamos para número 5. Qualquer dúvida, perguntem. Questão de número 5. O público vaiava os atletas à medida que o time errava. Olha aí, à medida que, né? À medida que o time errava. Então, quando nós tivermos essas expressões, à medida que... Ó, veja, quando nós tivermos aqui, peraí, desapareceu para mim. À medida que a proporção que, tá certo? A fim de, que às vezes a pessoa não sabe escrever, ó, vejam. À medida que tem acento grave, por quê? Porque é uma locução conjuntiva. Prestem bem atenção. À medida que, a proporção que, são locuções conjuntivas. A fim de também é uma locução conjuntiva. O que é isso, professor? São palavras que juntam orações. Por exemplo, ela estudou. Ela queria passar no concurso. Ela estudou a fim de passar no concurso, né? Ela estudou mais e ela aprendia mais. A proporção que ela estudava mais, ela aprendia mais. Então, essas conjunções que começam com a, à medida que, a proporção que, a fim de, tenham cuidado. Elas vão receber acento grave se elas estiverem com a palavra feminina. Medida é feminino. Proporção é feminino. Professor, e por que a fim de não recebeu acento grave? Porque fim é uma palavra masculina. Então, o acento grave das locuções precisa que as palavras sejam femininas, tá certo? A mesma coisa, às vezes tem acento grave, é uma locução adverbial? Tem, porque vezes é feminino. À tarde, tarde é feminino. À noite, noite é feminino. Então, para que tenha o acento grave, precisa que a palavra seja feminina. Boa pergunta, Aline. Não, professor. Tá bom, é porque eu vi o microfone ligado, sei que você queria perguntar alguma coisa. Tudo bem para vocês? Então, aí, ó, à medida que o time errava, a medida, como medida é uma palavra feminina, esse A vai ter acento indicativo de crase. Professor, e qual é o motivo? Aí nós temos uma locução conjuntiva. Então, vocês vão ver, nós vamos falar sobre isso, que as locuções adverbiais, as locuções conjuntivas, as locuções prepositivas, elas recebem acento indicativo de crase. E o que é uma locução, professor? É um conjunto de duas ou mais palavras. Por exemplo, se eu dissesse, ela chegou cedinho. Cedinho é um advérbio. Mas se eu dissesse, ela chegou ao amanhecer, como eu tenho duas palavras, ao amanhecer é uma locução adverbial. Tá certo? Item 6. Essa daí, a mania de escrever certo é tão grande que eu já coloquei com acento para vocês. Nem vai precisar o aluno colocar, porque o professor Valmir já colocou. Vá à casa de sua avó agora. Por que esse A recebeu acento grave? Porque a palavra casa está especificada. Vamos estudar isso direitinho, vamos ver a diferença. Ó. Se eu disser que eu vou à casa, tem que especificar. Eu vou à casa, não tem acento grave. Mas se eu disser que eu vou à casa de praia,
ou a casa dos meus pais. Se eu especificar a casa, aí vai receber acento grave. Então, percebam a diferença. A palavra antes de casa, o A recebe acento grave. Quando, professor Valmir, se a palavra casa tiver especificada. Professor, tem uma relação para eu saber que é só a preposição ou que é a preposição mais o artigo? Tem. Veja, vamos fazer aqui uma relação. Toda vida que você tiver ir, você usa o verbo vir, para ver se pede preposição. Por exemplo, quem vem, vem de casa. Veja que quando eu digo vem de casa, vamos para aqui o venho, para ficar mais fácil de você identificar o venho de casa. Você só usou a preposição de antes de casa, por isso que aqui você só usa a preposição a antes de casa, não vou a casa. Quem vem de, vai a. Agora, quando eu digo que vou à casa de praia, se eu fosse usar o verbo vir, eu ia dizer que eu venho de casa de praia, ou eu venho da casa de praia? Eu venho da casa de praia. Ou seja, você percebe aqui que quando eu digo que eu venho da casa, esse da é a preposição de mais o artigo a. Então, eu tenho preposição e artigo. Por isso que se eu usar o verbo ir, eu vou à casa de praia com acento, né, grave. Façam aí a 10 para ver se vocês entenderam, que é sobre o mesmo assunto. Vou à casa, depois irei à sua casa e à casa de meus pais. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver quem acerta. Vamos ver quem acertou. Vou à casa, sem acento grave, porque não está especificado. Então, fica do jeito que está aqui. Vou à casa, sem acento grave. Depois, irei à sua casa. O que acontece aqui, professor Valmir? Acontece que o A, com acento grave, antes de pronome possessivo feminino, é facultativo. Então, se é facultativo, o que é que vai acontecer aqui? Por conta do pronome possessivo feminino, eu posso deixar com ou sem o acento grave. Aí todo mundo acerta. E a casa de meus pais, agora a palavra casa está especificada. Como a palavra casa está especificada, aí o acento grave é obrigatório. Tá certo? A casa de meus pais. Parabéns para quem acertou. Vamos voltar aí para 7. Gente, nós estamos vendo tudo direitinho de classe para nunca mais vocês errarem classe na vida, tá certo? Voltei à minha terra natal. Vocês estão vendo aqui a presença do pronome possessivo. Então, quando eu tenho o pronome possessivo feminino, esse acento grave antes da palavra, né? Terra, casa, com o pronome possessivo aqui, ele vai ser facultativo. Então, tanto faz eu dizer que eu voltei à minha terra natal com acento grave, como sem acento grave. Professor, como é essa história do pronome possessivo? Eu posso dizer assim, ó, seu primo fulano, seu primo viajou. Ou fulano, o seu primo viajou. Ou seja, quando eu tenho um pronome possessivo, o artigo é facultativo, eu posso usar ou não. Por isso que aqui no caso, pessoal, mas quem volta, não volta a algum lugar? Você pode voltar de algum lugar, quando você vem do lugar, ou você pode voltar ao lugar quando você retorna para esse lugar. Então, o verbo voltar pede a preposição a. Acontece que a palavra que vem depois, feminina, se ela vier com pronome possessivo, o artigo é facultativo. Então, eu vou poder usar o acento grave ou não. Agora, eu digo que é bom, que a aluna aprendeu mesmo, quem acertar essa 8 que eu expliquei no começo da aula. Jean-Pierre até perguntou, eu expliquei 2 vezes. Vamos ver se vocês acertam aí. Assistiu aquele incidente sem se mover. É com ou sem acento grave? Pensem aí. Com acento.
Gente, essa frase 8 está igualzinha à frase 1. Eu coloquei de propósito, só para ver se vocês tinham aprendido mesmo. Assistir não está no sentido de ver, então quem assiste, assiste a. Aquele começa com A, então com acento grave. Muito bem, Jean. Assistir assistiu aquele incidente sem se mover. E a número 9. Dirigiu-se à sala escura. Quem se dirige a algum lugar. E sala é uma palavra feminina. Então, com acento grave. Professor, faça aquela técnicazinha que o senhor ensinou para a gente, troque por uma palavra masculina. Vamos ver se aparece o ao, quando a gente troca por uma palavra masculina. Eu poderia ter dito dirigiu-se ao quarto escuro, olha aí. Se apareceu o ao no masculino, é porque o a do feminino é com acento grave. Professor, se eu botasse aí um pronome possessivo, aí ia ficar facultativo. Se eu colocasse assim, dirigiu-se à sua sala escura, eu podia usar ou não o artigo indicativo de crase, o acento grave. Por quê? Porque aí eu teria o pronome possessivo. Por isso que a gente diz que quando tem um pronome possessivo, o acento grave é facultativo. Bom, turma, então, a vantagem, como eu digo, da gente assistir a aula é que vocês estão fazendo a atividade junto comigo. Todo mundo que está fazendo essa atividade vai tirar a nota máxima, porque está tudo certo. Está copiando já tudo certo. A gente vai aprendendo e fazendo na hora da aula. Vamos para a última questão de hoje, que é a parte 3. Aí, quando eu terminar essa parte 3, você vai organizar isso aí no seu caderninho, com data, com assinatura, e vai postar lá na plataforma. E aproveita o tempinho que sobrar para dar uma olhadinha nas explicações sobre regência, para ficar com um nível melhor do que o que você já é, para você ficar sabendo muito mais. Coloque o acento grave nas frases a seguir, inclusive nos casos facultativos. São 10. Vamos ver quem consegue acertar essas 10. A gente vai fazendo junto. Antes de eu dar Professor, baixa só um pouquinho na parte 2, só para mim fazer uma correçãozinha aqui na minha atividade, rapidinho. Tá. Só para eu fazer uma correçãozinha na minha atividade. Vamos lá, ó. Para eu fazer, para eu aprender, para eu estudar. Toda vida que tiver o para e um verbo no infinitivo, a gente usa o eu. A gente não diz assim, professor, esse exercício é para mim fazer. Não, é para eu fazer. Professor, esse biscoito é para mim comer. Para eu comer. Professor, esse suco é para mim beber. Para eu beber. Porque o eu aí vai ser sujeito do verbo. Mim não pode ser sujeito. Eu não digo mim vai ao cinema, eu digo eu vou ao cinema. Então, essa estrutura é uma estrutura que a gente usa muito no texto. E se a gente não prestar atenção, até eu digo sem querer, a gente tem que ficar bem atento. Quando tiver para, pontinhos, fazer, é para eu fazer, para eu brincar, para eu aprender. Faça um print aí da tela, de nada. Todo mundo, isso não é um erro, não. Hoje, no português, não existe mais nada errado. Existe o formal e o informal. E como a gente está conversando aqui coloquialmente, até pode falar assim, mas eu aproveito para explicar para vocês, porque se for uma palestra, se for uma apresentação oral, a gente tem que ficar bem atento, né? Mas todo mundo faz, todo mundo diz, viu? Façam aí um print da parte 2, quem quiser eu tirei a foto, e outra, essa aula vai ficar toda gravada. Tudo isso que a gente está conversando aqui, eu vou deixar na plataforma. Então, quem perder algum pedacinho da aula, ou quem entrou atrasado, quem entrou depois perdeu o comecinho da explicação, depois dá uma olhada na gravação. Toda vida, gente, eu faço a mesma coisa. No horário da nossa aula, eu sou muito pontual. Eu entro exatamente no horário, aí eu fico conversando com vocês, tirando as dúvidas, enquanto todo mundo entra. Aí, depois que eu tirar as dúvidas, que não tem nenhuma pergunta, aí eu pego e começo a gravação. E depois da aula, eu fico online, depois da gravação, eu ainda fico com vocês tirando dúvidas. Tem uma pergunta aqui que apareceu, não sei se eu já respondi, que eu vi agora, do Douglas. Professor, eu tenho uma dúvida na segunda frase, mas tem a ver com vírgula. Depois me refiro. Não era para ter... Depois de me refiro... Não era para ter uma vírgula. A segunda frase, vamos ver aqui de qual questão ele está falando, qual é a segunda frase. A parte 1, não tem nenhum. Depois de...
Onde foi que ele viu esse depois de ir? As mulheres a quais me refiro. Sim, a dúvida, Douglas, é o seguinte: quando você tem aí o as quais, que é um pronome relativo, né? O qual, a qual, os quais, as quais, eles introduzem uma oração adjetiva, tá certo? E aí, no caso, quando você coloca a vírgula, a oração fica sendo explicativa. E quando eu coloco sem as vírgulas, as mulheres às quais me refiro, eu estou falando só daquelas às quais me refiro. Aí a oração fica sendo uma oração restritiva. Então, como eu estou falando só de uma parte de um conjunto, a oração é restritiva, ela veio sem as vírgulas, tá? Agora, se eu estivesse falando do conjunto todo, seria uma oração explicativa, aí seria com vírgulas. Eu expliquei isso para vocês quando a gente analisou aquela frase. Vou aproveitar, vou explicar de novo, já que você perguntou. Se passar para a parte 3, vou criar aqui um espaço, que eu gosto de ver meus alunos sabendo tudo. Ó. Eu acredito que eu analisei essa frase com vocês, mas eu vou analisar de novo. Minha namorada, a qual, vou botar o a qual para ficar mais fácil para o Douglas, mora no Rio, é professora. Gente, essa turma de vocês é tão legal, acho tão bacana, porque vocês participam, vocês fazem perguntas, vocês tiram dúvidas, vocês acionam áudio, e isso é maravilhoso. É muito raro a gente ter uma turma que faça isso que vocês fazem. Por isso que eu torço muito pelo sucesso de vocês. Vamos ver aqui, ó. Eu estou escrevendo a frase 2 vezes, Douglas. Aí eu vou colocar uma com a vírgula, porque você perguntou se botava a vírgula ou não. E vou deixar a outra sem a vírgula. As duas estão corretas, mas o significado delas é diferente. Quando eu digo, minha namorada, a qual mora no Rio, é professora, esse a qual mora no Rio é uma oração explicativa. Quando ela vem com vírgulas, ela é uma oração explicativa. Ou seja, eu tenho uma namorada que é professora e eu estou explicando que ela mora no Rio. Agora, se eu retirar as vírgulas, o que é que vai acontecer aqui? Quando eu retiro as vírgulas, essa oração passa a ser uma oração restritiva. Sem as vírgulas, é restritiva. Professor, o que quer dizer isso, que ela é restritiva? Que eu estou restringindo. Eu estou falando somente da namorada que mora no Rio. Ou seja, eu posso estar dando a entender que eu tenho outras namoradas que moram em outros lugares. Então, a vírgula pode ser motivo de chifre, de adultério. Cuidado, pode acabar um casamento por causa de uma vírgula. Tá certo? Então, aí, no caso, se eu botar a vírgula, a oração vai ser restritiva. Lá na frase que você perguntou, eu coloquei o quê? Vamos voltar lá para a frase. Tem assim, as mulheres às quais me refiro. Eu estou restringindo, por isso que eu não usei vírgula. Eu estou falando só das mulheres a qual me referi. Mas se eu dissesse assim, as mulheres às quais enfeitam a vida, as quais foram feitas da costela de Adão, aí eu estou falando de todas as mulheres. Aí sim, seria explicativo, eu colocaria a vírgula. Tranquilo? É bom que vocês me perguntam uma coisa, eu explico logo é tudo. Vamos para a parte 3. Primeira frase. Entregue isto a Maria, por favor. Mais um caso de crase facultativa. Nós vimos que era com pronome possessivo feminino, e agora nós estamos vendo com nome próprio feminino. Professor, por quê? Porque o artigo é facultativo. Veja que eu posso dizer assim para vocês. Gente, Maria chegou. Gente, a Maria chegou. Eu posso usar ou não o artigo antes do nome próprio feminino. Então, se é facultativo, que é entregar alguma coisa a alguém. Então, eu sei que esse a é preposição. Se eu quiser botar um artigo,
antes de Maria para usar o acento grave, eu também posso, porque eu acabei de explicar que o artigo antes de nome próprio feminino é facultativo. Então, eu vou escrever aqui esse A. Vou colocar aqui com a barrazinha para vocês saberem que existem as duas possibilidades, tá certo? Para vocês saberem que o acento grave é facultativo. Professor, e qual é o motivo de ele ser facultativo? Nome próprio feminino. Então, nós já vimos aqui 2 casos de acento grave, né, de uso da crase facultativo. Pronome possessivo feminino e nome próprio feminino, tá bom? Falei a você. Vocês nunca vão usar crase antes de pronome de tratamento. Existem 4 exceções, né? Senhora, senhorita, madame e dona. Mas você é um pronome de tratamento, Vossa Excelência, Sua Majestade, Sua Santidade, sem acento grave. Porque é mesmo, professor, que é sem acento grave, aí no caso, porque é um pronome de tratamento. E outra, professor, por que eu não posso usar um acento grave aí? Porque eu não posso usar artigo. Eu nunca vou dizer, olhe, o você chegou. O você chegou. Não tem sentido eu colocar um artigo antes de você. Tá certo? Agora eu posso dizer que a madame chegou, a senhorita chegou. Então, pronome de tratamento, só se eu puder usar o artigo. A número 3, fui à escola. Vamos usar a técnicazinha que eu ensinei para vocês. Vamos trocar por colégio para ver se aparece o ao. Como é que eu vou dizer? Fui ao colégio. Então, se esse A do feminino se transformou em ao no masculino, então esse A recebe acento indicativo de crase. Fui à escola, fui ao colégio. Eu também posso usar aquela dica que eu ensinei para vocês. Quem vem de escola ou vem da escola? Vem da escola, né? Então, de mais A. Tem a preposição e tem o artigo, a gente vai usar o acento grave. Essa do vem de é muito legal. Eu até brinco com vocês e digo o seguinte, ó, uma regrazinha que eu inventei. Vamos botar assim, ó. Quem vem de... Quem vem de... Vai a... Para rimar. Sem existir. Sem existir o quê, professor? Sem existir acento grave. Ó, quem vem de... Vai a sem existir. Vamos aprender cantando. Quem vem de... Vai a sem existir. É um funk. Quem vem de... Vai a sem existir. Mas... Quem vem da... Tem que levar. Quem vem da... Tem que levar. Tem que levar o quê? Acento grave, tá certo? Ó, quem vem de sem existir, quem vem da tem que levar. Quem vem de sem existir, quem vem da tem que levar. Então, vejam no caso de Itália. Fui à Itália. Eu venho da Itália ou eu venho de Itália? Eu venho da. Se vem da, tem que levar. Então, fui à Itália com acento grave. Por quê? Porque você vem da Itália. E quem vem da, tem que levar. Eu venho de Europa ou eu venho da Europa? Eu venho da Europa. Então, quem vem da, tem que levar. Vamos colocar o acento grave aqui. Fui à Europa. Quem vem da, tem que levar. Professor, e se fosse Fortaleza? O que vocês acham? Quem vem de Fortaleza ou vem da Fortaleza? Vem de Fortaleza, então sem acento grave. Agora, observe que se eu especificar, como tem aí no item 9, vou à Fortaleza de Alencar. Aí eu não digo que eu venho de Fortaleza de Alencar, eu venho da Fortaleza de Alencar. Então, se vem da... Tem que levar. Gente, essa regra não falha. Quem vem de, sem existir. Quem vem da,
tem que levar, tá certo? E essas 6 e a 7 são muito fáceis. Por quê? Porque tem fui a cavalo e fui a pé. O A da 6 e da 7, ele vai ser somente preposição. Professor, como é que eu sei que não tem um artigo aí? Porque, meu filho, cavalo é uma palavra masculina. Se tivesse artigo, seria o artigo O. Pé é uma palavra masculina. Se tivesse artigo, seria o artigo O. E, no caso, para a gente usar acento grave, a gente precisa do artigo feminino, a gente precisa do artigo A. Então, fui a cavalo sem acento grave. E fui a pé também sem acento grave. Tá certo? Um erro que as pessoas cometem bastante é quando dizem assim, bom dia a todos. Aí coloca o acento grave. Horrível. Primeiro, porque todos é um pronome. Segundo, porque aí todos é masculino. E está no plural. E o A está no singular. Então, não tem a menor possibilidade. Tá bom? Vamos para número 9. Sorria a proporção que amava. Olha aí, a proporção que é uma locução conjuntiva, expliquei hoje. E proporção é uma palavra feminina. Então, este A vai receber acento grave. Sorria a proporção que amava com acento grave. E a 10ª e última de hoje, ela chegou à noite. Então, ela chegou à noite. Aí é o período de tempo. Toda vida que tiver à noite, que tiver uma expressão de tempo, vamos trocar por uma palavra masculina para ver se dá certo. Se aparece o ao, vamos embora. Ó, eu diria que chegou ao meio-dia. Olha aí. Chegou ao meio-dia. Então, se ela chegou ao meio-dia, se apareceu ao, chegou à noite, vai ser com acento grave. Vai ser o acento indicativo de classe. Chegou à noite. Eu também poderia ter dito que ela chegou ao amanhecer. Então, essa troca, ela é sempre muito bacana. Quando você troca por uma palavra masculina e aparece o ao, é porque o A do feminino recebe o acento indicativo de crase. Essa daqui foi só uma dica, deixa eu colocar aqui para registrar. Foi uma dica. Tá certo? Então, aqui nós temos, façam um print da tela ou anotem as respostas de vocês. São essas 3 partes. Isso aqui é o que você vai fazer no seu caderno agora, tá certo? Nesse tempo que resta, o que você vai fazer? Esses exercícios estão embasados no vídeo que está na plataforma. A aula está gravada lá na plataforma, que é a aula gravada em live, que são as explicações, as dúvidas e os exercícios. Então, esse tempinho é para vocês, primeiro, organizem essas respostas no caderno, coloquem o nome e a data e postem lá na plataforma o mais rápido possível para ganhar a pontuação completa. Segundo, feito isso, está lá um videozinho sobre regência, vocês vão dar uma olhada nos vídeos da plataforma que vocês ainda não viram, nos vídeos de aprofundamento para que vocês aprendam cada vez mais. Os alunos que entraram já depois do início da aula, eu expliquei que é bom vocês olharem na plataforma Siscona e na plataforma Moodle, se as notas de vocês estão batendo, estão iguais, se bem que o que importa é o da Siscona, tá certo? E vejam como é que está a questão das faltas de vocês. Alguns alunos já estão aparecendo para mim como estando reprovados por falta. Então, quem está reprovado por falta não tem direito a fazer nem a final, já fica reprovado sem chance. Então, eu estou dizendo isso em relação à minha disciplina e à dos outros professores. Verifiquem logo. Oi. Só uma pergunta, porque eu fui perguntar ao coordenador, só que meio que eu fiz algumas outras perguntas, ele não respondeu. Quantas faltas para você reprovar? Você tem que ter 75% de frequência. Vai depender das cadeiras, certo? Por exemplo, se português, no nosso caso, oficina, que são 60 aulas, 25% são 15 aulas. Como são 3 aulas por dia, se você faltar 5 vezes,
Se você deixar de assistir às 5 lives, ó, nós estamos na live de número 13 hoje, né? Tem a semana 13, que é a 12ª live, porque numa delas todo mundo tem frequência, que foi a da prova. Quem fez a prova tem frequência. Então, se dessas 12 aí, se algum aluno já faltou 5 vezes, já está reprovado. Professor, ainda não faltei nenhuma, mas nós ainda temos aula até dezembro. Se você faltar todas as aulas daqui para frente, mesmo tendo 10, você está reprovada por falta. Agora, uma cadeira que tenha 40 créditos, que só são 2 aulas por semana, então você pode faltar quanto? Você pode faltar 10, ou seja, 5 semanas. Tá certo? Então, geralmente, nas cadeiras, você faltando 5 semanas, você ainda passa. Então, para o aluno ser reprovado por falta, é porque ele faltou mais de 5 vezes. E no meu caso, eu faço o seguinte, quando vocês entram falta uma aula, e vocês entram na plataforma para ver a aula que vocês perderam, aparece no relatório para mim, o aluno visualizou a aula uma vez no dia tal, a tal hora. O que me deixa triste é quando eu vejo um aluno que não assistiu a nenhuma aula e que ele não fez nenhuma visualização. Ou seja, ele está demonstrando o que para mim? Que ele não tem o menor interesse. Aí como é que eu posso ajudar um aluno desse? Como eu digo, os alunos esforçados, gente, os alunos que querem vencer, que querem aprender, eu faço tudo. Vocês veem que eu ligo para vocês sábado, domingo, à noite, eu respondo mensagem de madrugada, eu vou atrás de vocês em todo canto, porque eu quero que todo mundo tire 10. Eu dou chance, eu deixo a pessoa que me mostra que aprendeu, que errou e que está sabendo, eu considero, mas tem aluno que some, que não está nem aí eu não tenho como ajudar, eu boto mensagem nos grupos de vocês, gente, quem conheceu o fulano, a fulano e o cicrano, peça para entrar em contato comigo, eu ainda boto vocês para procurarem as pessoas junto comigo, nenhum professor faz isso, eu faço tudo para ajudar vocês, agora tem que ver o que o aluno quer, ainda estou dizendo, se tem alguém que está reprovado por falta, eu ainda posso passar uma tarefa, mandar assistir alguns vídeos, para recuperar a falta, mas precisa conversar comigo, tem que entrar em contato. Então, dê uma olhadinha lá na Siscona, como é que estão as faltas de vocês, tá certo? Para ver se tem alguém com falta, para a gente resolver, tá? Quem não tiver nenhuma dúvida, quem não tiver nenhuma pergunta, deixa eu encerrar aqui a gravação, que aí eu vou ficar conversando com vocês fora da gravação.